bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Lília Lacerda e hoje eu vou apresentar para vocês os principais sintomas para identificar uma pessoa que tem TAG. Será que eu tenho TAG? Essa é uma pergunta que milhões de pessoas fazem em silêncio e não conseguem encontrar respostas claras, porque é um assunto pouco falado. Mas milhões de pessoas hoje já têm sintomas claros de TAG, mas não sabem identificar. TAG é uma sigla do transtorno de ansiedade generalizado. E ele não é um estado ansioso, que a pessoa está ansiosa agora por alguns minutos, a pessoa ficou ansiosa antes de uma apresentação. Não é só isso. O TAG, ele se infiltra em relacionamentos, se infiltra na família, se infiltra no trabalho, ele entra diretamente na vida pessoal de quem tem esse transtorno. Ele afeta a mente, afeta o corpo, ele afeta diretamente no sono da pessoa, ele afeta no estado físico e emocional. Comigo foi de repente, mas com você não precisa ser. Você pode estar atento aos sinais e você pode perceber até antes mesmo que um médico. Eu vou compartilhar aqui agora com vocês os principais sinais que podem indicar que não se trata apenas de uma ansiedade simples, um estado ansioso, mas de algo que precisa de um pouco mais de atenção. Vamos começar pelos sintomas emocionais. Uma das marcas mais fortes do TAG é a preocupação excessiva e constante, né? Não é uma preocupação do dia a dia normal, que a gente se preocupa com algo. É uma preocupação que vai além. É você imaginar 1000 cenários daquela situação. E os 1000 cenários vão dar errado. Não tem um que vai dar certo. Isso é a preocupação em excesso e constante do TAG. Mesmo quando não tem motivo nenhum para tamanha preocupação. Mesmo que tudo esteja indicando que aquela situação tende a dar certo, ainda assim, a pessoa que tem TAG não vê que vai dar certo, só vê possibilidades para dar errado. O coração dispara só de pensar em algo que nem aconteceu ainda. E aí você fica ali imaginando ali 1000 coisas, você se pega criando diálogos mentais de uma situação que talvez nunca vai acontecer. Você se pega pensando já na rejeição, já no que vai dar errado, que às vezes nem vai dar errado. Você se pega diante de um não que às vezes nem vai existir. E aí seu coração acelera. E é claro, a insônia. Nossa, a insônia é terrível, gente. A mente se pega ali a noite inteira em pensamentos acelerados. E os pensamentos vêm continuamente e eles não param. Eles não te dão espaço para você respirar. Eles vão vindo. E vem outro, e vem outro. E você não consegue controlar os pensamentos. Quando a cabeça não para de pensar, o corpo também não desliga. E aí a noite fica ali, ó, um palco de pensamentos acelerados. O que acontece no dia seguinte? Você tá exausta, você tá cansada mentalmente, fisicamente, porque você não descansou à noite. Esses sintomas normais, eles podem parecer normais no dia a dia, né? Mas quando eles se tornam persistente, insistente, aí vale a pena você observar. Porque eu, por muito tempo, eu achava que era normal. Inclusive, eu usava uma fala assim... Quando o pessoal falava assim, Lília, pisa no freio, desacelera um pouco. Eu falava assim, o quê? Eu vou adoecer se eu parar. Eu já acostumei com essa rotina, eu gosto da agitação. Eu não gosto de vida parada. Porque pra mim tava normal. Mal sabia eu que eu já estava saindo de um nível de ansiedade para um transtorno. Mas aí você acha que é só na mente. A ansiedade, o TAG, ele não afeta só a mente. Vamos entrar agora nos sintomas físicos, porque a ansiedade também afeta o nosso corpo, e muito. Para o TAG não basta ele apenas te alertar, falar pela sua mente acelerada. Ele tem que mostrar também no corpo, porque ele é invisível, então ele tem que fazer seu corpo falar. Se você não prestar atenção, talvez alguém perceba. Essa talvez seja a intenção real do TAG. Por quê? Porque quem tem TAG tem tremores,
Quem tem TAG tem diarreia. Quem tem TAG tem ânsia de vômito, além da insônia, que a gente já falou, né? Quem tem TAG tem dores de cabeça. Quem tem TAG tem calafrios, palpitação, falta de ar, sudorese, queda de cabelo. Às vezes as pessoas até se confundem, acham que tá tendo um ataque cardíaco, como foi no meu caso. Teve um momento que eu achei que eu tava infartando, mas não, é só o corpo alertando que tem algo ali excessivo, que tem algo ali que tá demais, né? Que já ultrapassou o que era normal. Outro sintoma bastante comum é a tensão muscular. Gente, é muita dor nos ombros, nas costas, o pescoço, o corpo inteiro onde tem músculo reage. Eu lembro que eu sentia muito a minha mão dormente. E acontecia muito de madrugada, eu acordava com a minha mão dormente, eu acordava com o braço doendo, mas ele doía muito, muito, que remédio não tirava a dor. E eu achava que eu estava com alguma doença, que eu sentia muita dor no meu braço. A questão da minha mão formigar muito também, e em seguida dar câimbras nas pernas. Isso tudo, onde tem músculo age, onde tem nervo age, isso tudo é reflexo de quem tem TAG. É claro que tem gente que tem, mas eu também dou cãibra, mas a gente está falando de algo excessivo e constante, né? O alerta é para que, se o caso se repita diversas vezes, né? E aí a gente tem que se atentar. O que a gente precisa entender é que o corpo fala, e ele fala quando a mente está gritando lá, sobrecarregando a gente. Então o corpo fala, o corpo mostra, e a mente está acelerada, e aí você vai tendo várias outras reações juntas, e costuma vir tudo de uma vez. E o cansaço, gente, o cansaço que a gente não consegue explicar, é uma falta de disposição, é uma fadiga, é você querer fazer várias coisas, mas você não consegue fazer. É você pensar em planejar o seu dia todo, e quando você acorda, você tá ali exausto. Muita gente titula preguiça, né? Muita gente fala que não quer fazer, mas não é isso, a gente não dá conta. Já aconteceu muitas vezes comigo de eu acordar muito bem e estar ali organizando a casa e tal, e de repente eu senti aquele cansaço. E aquele cansaço ia tomando conta de mim, ao ponto de eu ter que deitar. E quando eu deitava, eu cochilava, porque esgota, é um esgotamento. Eu costumo comparar como uma bateria de celular viciada, que ela tá 100%, você pisca, ela já tá ali 5% desligando. É mais ou menos isso que acontece com quem tem TAG. Agora você pode estar se perguntando, qual que é a diferença de TAG e ansiedade comum? Então, a ansiedade comum, todos nós temos ansiedade, ele é um alerta do nosso corpo, né? E todo mundo tem. E a ansiedade, quando ela atinge um nível preocupante, é quando ela está além do normal. A pessoa se preocupa além do normal. Mas se isso, além de estar em excesso, está constante, tá o tempo inteiro, você o tempo inteiro com as mesmas sensações. Não, eu notei que ontem eu senti isso, eu notei que semana passada eu senti também. Aí já é um alerta, porque pode ser sim, já não mais uma ansiedade nem comum e nem um nível de ansiedade, pode já ser TAG. Ah, Lília, mas aí eu fui fazer uma prova, eu fui fazer uma entrevista de emprego, eu fui conhecer a pessoa X, e aí eu senti tudo isso, eu senti meu coração acelerado, eu senti falta de ar, eu dei diarreia, ok. Mas depois que você foi lá e fez, continuou? Não, acaba. Porque foi uma ansiedade diante de uma situação, e quando a situação passou, acabou. É como se desligasse, resolveu. Mas no caso do TAG, não desliga, não tem um botão para desligar.
Não tem um remedinho ali que você toma que passa, não tem um remédio para tratamento, mas você tá ali sentindo e você toma e passa na hora, não tem. O tratamento ele é longo, o tratamento ele é diário, né? Então, essa é a diferença. Ele não desliga, ele não para. E aí você estava ansioso por causa de uma prova, você faz a prova, se você conseguir, porque às vezes você nem consegue fazer, e você volta ainda do mesmo jeito ou pior. Quando é uma ansiedade normal, na hora da prova você vê adiante, você e a prova, você sabe o que você tem que fazer, então você consegue controlar. Você já viu que a prova tá ali, que é você a prova e pronto. A ansiedade dá pausa. E aí você consegue fazer sua prova, e depois você ainda pensa assim, ai, nem tava tão difícil assim. Para quem tem TAG, não. Para quem tem TAG cedo para fazer a prova, talvez não consiga fazer a prova e ainda pode sair da mesa desta prova pior, com uma crise pior. Muita gente me pergunta a questão de gatilhos. Qual foi o gatilho? Qual que é o gatilho que te afeta? Não tem, gente, um gatilho X, Y, Z. Tudo pode afetar. Alguém é uma pessoa que te maltratou na rua, uma coisa boba. Que normalmente quem tem só ansiedade não afeta, mas se você tem TAG, afeta. Qualquer coisa pode gerar um gatilho. A intensidade da crise e o tempo, a gente não consegue saber. Às vezes por uma coisa boba, o TAG te coloca de cama. Às vezes por uma coisa assim que você poderia pensar, isso era muito mais sério e a crise veio branda. É porque a gente não controla, a intensidade a gente não controla e nem o tempo a gente controla. A crise, ela simplesmente vem na proporção que ela quer e ela sai do jeito que ela quer, na hora que ela quer. Cada crise, ela vem de um jeito, né? E tem umas que vem como se fosse um pânico, ela vem te causando dor, ela vem te causando falta de ar, ela vem muito intensa. Outras vêm silenciosas. Essas silenciosas, elas costumam durar mais tempo. E elas vão ali te machucando por dentro. Outro dia eu até fiz um comentário que eu falei assim, gente, deixa eu explicar para vocês entenderem. Imagina um filme desses gangster, imagina, eu vejo um filme que tem esses gangsters e eu estou nele, mas eu não sou nenhum dos gangsters, eu sou aquela pessoa que está ali sentada na cadeira, amarrada, amordaçada, né? E ele todo machucado porque apanhou, e eu me vejo nessa situação. E aí eu estou com a boca fechada, lacrada, mas eu consigo olhar para um lado, olhar para o outro e ver que tem revólver, que tem faca, que tem mais gente entrando na sala e eles estão falando em outra língua. E aí eu fico pensando o que vai acontecer, e o coração, e o ar. Eu fico pensando o que eles vão fazer comigo, eles vão me matar, eles vão me cortar um dedo, vão me cortar outro dedo, vão separar minha cabeça. Mas eu não consigo reagir, eu não consigo sair daqui porque eu tô presa, eu não consigo gritar porque minha boca tá amarrada. E é assim que a crise silenciosa vem. Você sente tudo, mas você não consegue reagir, você não consegue falar para explicar, você não consegue sair dela, se levantar. E muitas vezes você se sente tão cansada, tão impotente, você não consegue nem ir lavar o seu cabelo. Para lavar o seu cabelo você vai empurrada para o banho, porque até de levantar os braços dói, os braços tá tudo pesado e tá tudo doendo. E você não consegue falar o que você tem, você não sabe falar o que você tem, você sabe que você tá com crise, mas por que você tá com crise? O que te fizeram? Nada, você nem sabe como que começou essa crise às vezes. E é assim a crise silenciosa, por isso que ela costuma demorar mais. A crise mais intensa, ela apavora você e apavora quem tá perto. Então, normalmente, dependendo do nível da crise, a gente vai até o médico, a gente vai até o hospital, ou então a gente toma uma dosagem de remédio própria para isso,
né, para o momento da crise, e aí a gente consegue controlar mais. Mas a crise silenciosa a gente não sabe nem falar direito o que está acontecendo. E independente da crise, todas machucam. Independente da crise, todas são desgastantes. Todas são. E não é normal viver 24 horas por dia em alerta. Não é normal. Se a pessoa está vivendo 24 horas por dia em alerta, isso é sinal de TAG. Se você se identificou com esses sinais, eu quero te deixar um recado importante. Você não está sozinho. Reconhecer os sinais é o primeiro passo para você poder iniciar um tratamento, iniciar a busca, iniciar seu autocuidado. É possível você controlar, é possível você reduzir todas essas emoções, todas essas sensações, desde que esteja fazendo o tratamento certo. O TAG é muito comum. Muita gente tem, milhares de pessoas têm TAG, homens, mulheres têm TAG, milhares de pessoas. Alguns já foram diagnosticados, outros nem fazem ideia que tem TAG. Mas embora ele seja muito comum, ele é pouco falado. Ele é pouco falado e por isso muita gente não sabe que tem. No próximo vídeo vamos falar como o TAG impactou na minha vida. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e encaminhe esse vídeo para alguém que está precisando entender sobre TAG. Se esse vídeo fez sentido para você, comente aqui quais desses sinais você se identificou. Aqui sempre teremos espaço para falarmos sobre o que nós sentimos. Até o próximo vídeo!